Oi pessoal, eu estou enviando o que seria a segunda metade da oitava aula, que é sobre derivação implícita, como vocês estão vendo aí no título. Isso aqui nada mais é que uma técnica para você encontrar a derivada de uma função sem ter uma fórmula explícita para ela, do tipo assim, f de x igual a tanto. Mesmo quando você não tem o f de x explícito, mas você sabe que o f de x é dado implicitamente por alguma equação, certo? Então a gente vai ver como proceder para encontrar a derivada dessas funções, né? Isso aqui vocês vão ver que a gente vai usar bastante a regra da cadeia. Bastante não, um pouco a regra da cadeia, mas primeiro, para quem não viu, primeiro veja aquele vídeo que eu fiz sobre a regra da cadeia para depois ir para esse, tá? Senão vai ficar complicado. A gente vai usar todas as regras de derivação aí. Então tá, primeiro uma definição, o que seria uma função dada implicitamente por uma equação. Então você diz que uma função de D em R, D é o domínio, certo? Em R contra domínio, é dada implicitamente por uma equação, esta equação nas variáveis x e y, se para cada x do domínio, os pontos x f de x satisfazem tal equação. Ou seja, você tem uma equação de duas variáveis, x e y. Se você jogar, isso aqui é um par ordenado, x, f de x. Se você joga o f de x no lugar do y, você tem que satisfazer a equação qualquer que seja o x do domínio. Isso é importante para todo mundo no domínio, não só para um ou outro, para todo mundo no domínio. Esse par x, f de x tem que satisfazer a equação, certo? Então parece uma coisa meio abstrata, complicada, mas não é não. Eu vou fazer um exemplo já conhecido por vocês para ver como essa história funciona de função dada implicitamente, né? Então olha só, pega essa função f de x de menos 1 até 1 em R, dada por f de x igual a raiz de 1 menos x quadrado. Tudo bem? Eu estou afirmando que essa função é dada implicitamente por esta equação aqui, x quadrado mais y quadrado igual a 1. Vamos ver se isso é verdade, né? Pela definição, o que eu tenho que fazer para checar isso? No lugar do f de x, do y da equação, eu tenho que jogar o f de x e tem que satisfazer a equação, qualquer que seja o x do domínio. Então olha só, jogando o f de x no lugar do y, o que você vai ter? Quando você levar ao quadrado essa raiz, ela vai sumir, certo? Então vai ficar só 1 menos x quadrado, está aqui. Esse x quadrado cancela com menos x quadrado, que dá 1. Exatamente esse 1 que estava ali. Percebe? Independente da escolha do x, qualquer que seja o x. Então não tem nenhuma restrição para o x. Qualquer x, se você jogar o par ordenado x f de x, vai satisfazer a equação. Tudo bem? Então você diz que essa função raiz de 1 menos x quadrado é dada implicitamente por essa equação aqui. Tudo bem? É claro que ela não é a única função dada implicitamente por esta equação, né? Se você pegar menos raiz de 1 menos x quadrado, você também essa função vai satisfazer a equação, porque esse menos, quando você levar ao quadrado, vai virar mais, né? Então vai ficar igualzinho aqui, que continua dando 1. Então você tem pelo menos duas funções dadas implicitamente por essa equação aqui, né? Tanto mais raiz quanto menos raiz, certo? Então, em geral, não é a única função que é dada implicitamente por determinada equação. Depende. Pode ser única, pode não ser. Tudo bem? Nesse caso aqui, tem pelo menos duas que a gente descobriu. Se você pensar em funções de domínio maximal, são essas duas só que você tem, né? Que significa o quê? Vamos pensar geometricamente. Essa função a gente já viu no slide anterior, né? Naquela aula anterior, a 8a, que era a parte de cima do círculo, né? O gráfico dessa função é a parte de cima do círculo. Então, e essa equação é do círculo, a equação do círculo inteiro. Então você tem que essa função f o gráfico é a parte de cima do círculo. Aquela outra g que eu falei que é menos a raiz é a parte de baixo do círculo, né? Então você tem essas duas funções dadas por essa equação aqui, certo? Mas isso é só para a gente saber geometricamente o que está acontecendo, né?
aqui está a demonstração algébrica que essa função é dada implicitamente por essa equação. Tudo bem? Ó, aqui, esse exemplo não tem muita graça, porque a gente vai fazer, porque eu tenho uma fórmula para f. Então, se eu quiser calcular a derivada de f, eu trabalho diretamente com essa fórmula aqui. A graça do que a gente vai ver hoje é quando você não tem uma fórmula para f explícita, como eu disse. Você sabe que ela está implícita numa equação, escondida aqui numa equação. É isso que a gente vai ver, que é a parte mais legal. Então, o próximo exemplo já é nesse sentido. É mais divertido até. Como vocês vão ver, a gente não vai achar uma fórmula para f, mas mesmo assim vamos calcular a derivada em alguns pontos. Então, ó, exemplo seguinte é este. Você pega uma função y igual a f de x derivável e definida em R, certo? Então o domínio aqui está dizendo que é um intervalo inteiro. E é dada implicitamente por essa equação aqui. y3 mais y igual a x. E aí ele pede para calcular f de 10 e f' de 10. Certo? Então olha só, a gente já está supondo a função derivável, por isso que faz sentido calcular a derivada e tal. Existem técnicas para saber se essa função dada... Primeiro para saber se existe realmente uma função dada implicitamente, se é derivável, se não é. Mas a gente não viu isso ainda, né? Então, faz parte da hipótese que essa função é derivável. Tá? Então, tudo bem, tem a derivada em todo ponto aqui. Então, você não precisa se preocupar com isso. Então, vamos ver como proceder para calcular tanto o f de 10 quanto o f' de 10 nesse caso. Então, olha só. Coloquei só a definição aqui. Como f é dada implicitamente pela equação acima, então, para cada x do domínio, que aqui nesse caso é a reta toda, você tem o que? Você joga no lugar do y o f de x, tem que satisfazer a equação para qualquer x do domínio, certo? Então foi o que eu fiz. No lugar do y eu coloquei simplesmente o f de x, certo? Percebe, ó, que é uma equação de grau 3. É difícil encontrar, é difícil isolar esse... Até tem uma fórmula para você resolver equações de grau 3, né? Mas é uma forma meio trabalhosa, complicada, ninguém lembra. Então, nesse caso, o melhor é você derivar implicitamente mesmo, sem ter que isolar esse f de x, certo? Mas antes de fazer isso, né, da derivada, vamos fazer o que ele pede, que é o quê? Calcular esse f de 10 aí. Então, ó, aqui você não precisa de derivada, então a gente vai trabalhar diretamente com a equação. Então, se isso vale para qualquer x do domínio, em particular, vai valer também se eu fizer x igual a 10, certo? Se vale para qualquer x do domínio, vai valer no 10. Então, no lugar do x, você põe 10, ó. E aí você tem que satisfazer essa equação também, tudo bem? É um caso particular. A de cima é para um x arbitrário e a de baixo é para o 10 apenas. Aí você pode pensar, pô, deu na mesma, eu vou ter que isolar esse f de 10 aqui, vou ter que resolver uma equação de grau 3 do mesmo jeito. Mas ó, não, é um caso particular. Aqui você tinha um x abstrato, genérico. Aqui você tem o 10, então isso aqui você pode resolver até de cabeça, por tentativa mesmo. Sim, você pode resolver por tentativas, olha só. Por tentativas mesmo, isso vale. Você tem que f de 10 é 2, por quê? Você tem que 2 ao cubo é 8, mais 2, 10, certo? Também vale resolver por tentativa, você não precisa resolver explicitando mesmo, fazendo conta. Né? Era um valor fácil de você encontrar até. Então, tá aí. Claro, você poderia usar, sei lá, aquelas relações de P sobre Q, sabe? Para descobrir a raiz e tudo mais. Mas não é necessário. Dá para adivinhar mesmo essa equação. E aquela pesquisa racional, você também ia chegar aos candidatos, ia examinar todos os candidatos. Lembra o método das pesquisas racionais? São os divisores de 10 sobre os divisores de 1, né? Que seriam só os divisores de 10. Você testa todos os divisores de 10, o 2 é um deles, e você encontrar que só o 2 satisfaz, só tem essa raiz, né? Importante, alguém pode perguntar, né? E se tiver
Se tiver duas raízes. Bom, se tiver duas raízes, ele ia ter que te dar uma pista de qual é, sei lá, se a função é positiva, e aí você tem que uma negativa e uma positiva, você fica com a positiva, certo? Tem que te dar alguma dica. Nesse caso só vai ter uma, dá para provar que essa aqui a raiz é única, certo? Mas enfim, encontramos por tentativas esse valor do f de 10 que ele pediu aqui em cima. Tudo bem? Falei um monte de coisa, mas enfim, porque eu sei que vocês não gostam muito dessa coisa de achar por tentativa, vocês querem resolver mesmo, mas por tentativa vale. Por isso que eu já até me preveni e coloquei aqui. Sim, é válido. Pode descobrir por tentativas. Agora vamos para o que interessa mesmo, que é a parte mais divertida, que é achar o f' de 10, a derivada. Então vamos lá. Para fazer a derivada, o que eu vou fazer? Essa função do lado esquerdo aqui, você tem uma fórmula, né? Aqui do lado esquerdo você tem uma função. Qual que é a função? Você pega x, leva no f de x, depois eleva ao cubo, soma o valor do f de x. Só que aqui do lado esquerdo é uma função, que é igual a essa função mais simples do lado direito. Então você tem uma igualdade de funções, porque vale para qualquer x. Então essa função do lado esquerdo é igual à função do lado direito, certo? São duas formas de escrever a mesma coisa, a mesma função, porque tem essa igualdade aqui. Então, se essa função do lado esquerdo é igual à função do lado direito, suas derivadas também têm que ser as mesmas, certo? Então a derivada do lado esquerdo tem que ser igual à derivada do lado direito. Foi o que eu fiz aqui, ó. Cálculo do f' de 10. Derivando a equação estrela em relação a x, você tem o quê? Então vamos lá. A derivada do lado esquerdo é bem mais complicada. Então vamos calcular com calma. É uma soma. Você tem que aplicar a regra da soma. A regra da soma é simples. É a derivada da primeira parcela mais a derivada da segunda parcela. Só que a derivada da primeira parcela é um pouco complicada. Então vamos ver. A primeira parcela é uma função composta, né? Porque você pega x, leva no f de x, depois leva no cubo. Então você tem uma função composta. Para derivar a primeira parcela, tem que usar a regra da cadeia. Então como é que fica? Pela regra da cadeia, se você chamar isso de u, você deriva da 3u quadrado. Aqui, ó, 3u, que eu chamei de u, ao quadrado. Só que aqui você está derivando em x, e aqui não é x ainda, é um f de x. Então você tem que multiplicar pela derivada do que está dentro aqui. E a derivada do que está dentro é f' de x, está vendo? Regra da cadeia. Essa é a derivada da primeira parcela. Percebe? Por isso que eu falei lá no começo. Tem que estar bem com a regra da cadeia, senão nesse pedaço vai ficar boiando. Mas é isso, dá uma olhada no primeiro vídeo que tem lá umas regras da cadeia que a gente calculou. Então tá aí, essa aqui é a derivada da primeira parcela, mais a derivada da segunda parcela. Bom, a derivada da segunda parcela é simples, né? A derivada de f de x é simplesmente f' de x. Não tem composição, não tem operação nenhuma com essa f de x, está soltinha. Tudo bem? E o lado direito, a derivada de x em relação a x é 1. Tudo bem? Então olha só que a gente encontrou. Uma fórmula que envolve a f' também. Aparece a f'. Então vamos fazer a mesma coisa. Eu quero o f' de 10. Então eu vou jogar 10 nesta fórmula aqui. E a gente obtém o seguinte. Como nós já calculamos o f de 10, está aqui, é 2, eu já vou pôr direto. Ó. No lugar do f de 10 eu coloco 2. No lugar do f' de 10 eu deixo, porque é o que eu estou querendo. Aqui também tem f' de 10. Certo? E eu não tenho x, né? Senão no lugar do x eu colocaria o 10 lá que eu tinha. Mas enfim, não aparece o x solto na fórmula. Substituo o que eu tenho. Tá vendo como eu disse? A gente ia precisar realmente do f' de 10. Tá aqui. Então se você tem isso. Então ficou uma equação, percebe? No f' de 10. Então aqui tem o 12 f' de 10 mais f' de 10 dá 13 f' de 10 igual a 1. Então f' de 10 é 1 sobre 13. Tudo bem? Ó? Percebe? A gente, sem ter a fórmula da f, nós conseguimos calcular a derivada, pelo menos no 10. Claro que esse 10 facilitou nossa vida, porque a gente conseguiu achar o f de 10 que precisou. Nem sempre vai ser fácil achar esse valor. Né? Aí entra naquilo que eu falei, você pode tentar achar por pesquisa de raiz racional e tudo mais. Né? Por exemplo, no 0 também é fácil, vai ficar 0. De cabeça você faz, mas nem sempre é fácil, não vou enganar, né? No 10 era fácil, agora em outros pontos pode ser complicado. Tudo bem, gente? Esse 10 foi escolhido justamente para
para não dar tanto trabalho. Nos da lista não dá tanto trabalho encontrar esses valores aí. Bom, como eu falei em lista, né? Vamos fazer um da lista para vocês verem como as coisas aparecem. É o exercício 3.17 da lista. Tem o 3.17 e o 3.18. Depois tem mais um nos testes, são poucos, eu mostro depois. Eu peguei o 3.17 para falar de uma coisa aqui. O 3.18 é mais difícil de derivar, esse é mais simples. Mas tem uns detalhes que eu queria comentar aqui. Eu escolho o exercício justamente para comentar os detalhes, né? Então, ó, o 3.17 eu só copio o enunciado aqui, pego uma função y igual a f de x, dada implicitamente pela equação tal aqui, x² igual a y ao cubo vezes 2 menos y. Admitindo o f derivável, foi aquilo que eu falei, tá vendo? A gente já está admitindo derivada. Tem técnica para descobrir quando é derivada, mas a gente não vai ver. Quando existe a função até, né? Mas a gente não vai ver. Vocês podem ver nos exercícios que já está admitindo tudo derivável. E aí ele pede para determinar a reta tangente ao gráfico de f no ponto 1. Por que derivável, né? Se você quer reta tangente, lembra? A reta tangente, o coeficiente dela é justamente a derivada. Por isso que tem a ver com a derivada, a gente vai ter que achar a derivada dessa f de qualquer jeito aí, para poder resolver, para encontrar a reta tangente. Olha só, esse exercício é até mais fácil do que eu acabei de fazer, porque lembra que no outro a gente tinha que achar o f de 10, aqui ele já te deu o f de 10. Por quê? Porque esse ponto está no gráfico. No gráfico, o y é o f de x, isso é gráfico. O y é o f de x, então aqui já te deu que o f de x é 1. Já foi até mais fácil do que o anterior. Tá? Então vou colocar isso aqui para a gente lembrar. Pelo enunciado, nós já sabemos que f de 1 é 1. Pronto, guarde isso aí que possivelmente vai precisar. Então já temos o f de 1 igual a 1. Agora vamos achar a derivada no 1, que é o que ele está pedindo, né? Que ele quer a reta tangente no 1, 1. Então vamos lá. Para achar a derivada, primeiro vamos derivar essa equação implicitamente, né? Então eu vou substituir no lugar do y o f de x. Então tá na próxima equação aqui. Eu até corri demais, eu devia ter dado um pause aqui, mas enfim, já estragou o suspense. Mas está aqui. Primeiro passo, no lugar do y eu coloquei f de x, tá vendo? Bateu. Então ficou f de x ao cubo menos 2f de x. O jeito mais fácil de derivar isso é distribuir isso aqui. Fica bem mais fácil, cara. Menos f à quarta, 2f ao cubo, aí você deriva muito mais fácil. Eu vou derivar sem distribuir justamente para a gente treinar a regra do produto também. Eu estou derivando do jeito um pouco mais difícil, mas para a gente treinar a regra do produto. Qualquer jeito que você derivar isso, contanto que esteja certo, né, ou distribuindo ou usando produto, vai funcionar. Eu vou fazer já usando o produto para poder lembrar justamente a fórmula do produto. Então, ó, derivando o lado esquerdo, 2x. Para derivar o lado direito, como eu disse, eu tenho um produto. Então, para derivar um produto, eu derivo a primeira parcela, multiplico pela segunda sem fazer nada. E somo com a primeira parcela sem fazer nada e pela derivada da segunda, certo? É aquela formulinha que a gente viu. Para derivar a primeira parcela, de novo uma regra da cadeia, parecida com o do exemplo anterior. Então vamos lá, vou derivar a primeira parcela. Tombo 3f de x ao quadrado. Mas o que está dentro não é x, é uma função de x. Aí eu multiplico pela derivada dela, que é filhinha de x, certo? Então esse pedaço aqui é a derivada do primeiro fator. Aí eu multiplico pelo segundo fator sem derivar e somo. Agora eu pego o primeiro fator sem derivar e multiplico pela derivada do segundo. A derivada do segundo, a derivada de 2 some, 0. A derivada de menos f de x é menos a derivada de f de x, que é o tal do f', certo? Então ficou aqui tudo isso vezes menos f' de x. Certo, gente? Então tá aí a regra do produto. Você pode aí agrupar, tirar o f de x em evidência, dar uma agrupada, mas eu não vou fazer. Eu vou já, como esse aqui é no 1, eu já vou calcular no 1 direto. Então, o próximo passo, eu vou substituir essa equação da derivada no x igual a 1. E note, como a gente percebeu aqui em cima, se eu fizer x igual a 1, automaticamente o f de 1 tem que ser 1, né? Porque por essa observação que a gente fez aqui em cima. Então, jogando
x, no lugar do x1 e no lugar do f de x1 também, você vai obter o que? Tá vendo? Tá aqui. É que eu vou fazer junto para ver se eu não errei na digitação, né? Então vai ficar 3f de x ao quadrado, que é 1, tá aqui. F' de 1, que eu não sei. 2 menos f de 1, que é 1, tá aqui, certinho. Mais af ao cubo, menos f' de 1, que eu não sei, certinho. Então o que eu tenho? Eu tenho 3, porque aqui é 1, né? Eu tenho 3f' de 1, menos f' de 1, então eu tenho 2f' de 1 igual a 2, então f' de 1 também é 1, certo? Então encontramos a derivada de 1, que também é 1. Meio sem graça, né? Tudo é 1. O ponto é 1, a função é 1 e a derivada é 1. Enfim, agora vamos montar a reta tangente. Vamos lembrar outra coisa, por isso que eu também peguei esse exercício, para lembrar a equação da reta tangente. A reta tangente no ponto x0, f de x0, tem essa fórmula, que nada mais é que o tal do ioiô michôchô, porém com m derivada e o y0 a função, né? Porque é o gráfico, o f, o valor da função no x0. Então, substituindo o que eu tenho, que tudo é 1, né? Coloco 1 no f de x0, está aqui. 1 no x0, que é 1. E no f' também, porque acabamos de achar, você tem isso. E aí, dando uma simplificada, você tem a bissetriz, né? Toda essa conta aqui para dar a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Então essa é a reta tangente ao gráfico dessa função dada implicitamente por esta equação no 1, 1. Certo, gente? Então esse é um exercício da lista. O 3.18 da lista também é sobre derivação implícita. Então, deixa eu ver aqui se a lista está aberta. Lista 1, está aqui. Deixei aberto, ainda bem. Aqui, ó. O 3.18, eu lembro que foi um exercício de prova. Eu até estava na equipe, na subequipe que elaborou essa prova. Então é um exercício de prova. Pode ver que a derivação é um pouquinho mais difícil aqui, né? Você também vai ter que encontrar o f de menos 1, não é dado. Realmente ele é um pouquinho mais difícil que o anterior. É que eu fiz o anterior mais para lembrar a reta tangente e lembrar que o cara já te deu o f de 1, você não precisa calcular. Aqui não. Aqui você vai ter que calcular, certo? Então sugiro que vocês façam assim que possível, de preferência assim que virem esse vídeo, o 3.18, que ele também é de derivação implícita. Tem um outro exercício de derivação implícita, também é bom fazer nos testes. Está aqui, qualquer que eu tinha achado. Esse aqui também é de prova, 6.18. É o mesmo esquema. Ele quer a derivada no zero. Você faz por tentativa, tá? O f de zero. A derivada não dá, claro. Você vai ter que derivar isso aqui. Mas você faz por tentativa o f de zero também que vai precisar. Então ele é mais parecido até com aquele que eu fiz primeiro. Certo, gente? Então esses dois aí já dá para fazer. Vai aparecer mais derivação implícita aqui nessa parte 4, porque normalmente a função que é pedida no exercício é dada implicitamente. Você não isola a função. Então aqui também vai aparecer. Então, mas não façam ainda o 4. Eu vou gravar alguma resolução de os exercícios que eu acho mais didáticos dessa parte 4 para vocês fazerem o resto, tá? Por enquanto só esses, tá? 3.18, aquele 6 que eu me esqueci o número, é 6 ponto alguma coisa. Tá escrito lá, derivação implícita, e aí depois eu vou tentar gravar alguma coisa rapidamente de taxas relacionadas para vocês não ficarem parados. Então, até a seção 3 da lista já dá para resolver tudo. Tem bastante coisa para treinar. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, novamente eu vou deixar os comentários abertos para tirarem tanto dúvida da teoria da derivação implícita quanto desses exercícios que eu pedi. Apenas esses que eu pedi por enquanto, para organizar. Esse vídeo é de derivação implícita, então a gente vai fazer os de derivação implícita, tá? Conforme eu for taxa relacionada, eu abro para taxas relacionadas e a gente vai se virando assim. Tudo bem, gente? Então tá, é isso. Vou deixar os comentários abertos, escrevam lá. E tá, vou subir o vídeo agora e daqui a pouco mando o link para vocês. Até mais, então.